Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos concluindo a nossa primeira semana de atividades. Espero que todos vocês estejam bem, que você já esteja organizado aí para assistir a nossa aula. A gente sempre dá essa dica, tá certo? Você pega o material, copia no caderno, tenta responder ou então não, e aí aguarda o momento da aula da TV, tá certo? Eu sou o professor Márcio Jean e juntamente com o professor Carlos Henrique, a gente divide esse espaço aqui dentro da disciplina de matemática para estar trabalhando com vocês esses conteúdos. Vocês já viram que nessa semana eu estou aqui com a minha camiseta do meu time especial. Eu sei que você não conhece quase ninguém que torce para o Fluminense, talvez você torce para o Palmeiras, torce para o Flamengo, torce para o São Paulo, que não está tão bem assim na tabela do Brasileirão, não é verdade? Torce para o... Qual é o outro time? Os principais são esses, né? São esses, né? Palmeiras, São Paulo e principalmente Flamengo, Corinthians, né? Muitos são corintianos, mas eu trouxe aqui a minha camisa, estou vestido com a minha camisa especial do meu Fluminense, tá certo? Que está bem na tabela, que está bem no Brasileirão, e hoje, nessa semana, eu fiz questão de vir com a minha camiseta do Flusão, tá certo? Nessa semana, a gente está trabalhando com os assuntos de múltiplos, divisores e também com as ideias de divisibilidade. O professor Carlos Henrique já ensinou para vocês a divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 8, não é verdade? Por 6, tá certo? E além desses conteúdos, eu, professor Márcio Jean, estou trazendo para vocês o desafio da semana, não é verdade? Eu sei que você já bateu cabeça, eu sei que você já ficou com raiva, eu sei que você talvez já até ficou com vontade de chorar, mas se acalma que você consegue encontrar o resultado. E eu prometi para vocês que na quarta-feira eu daria uma dica e hoje, na sexta-feira, daria mais uma dica para facilitar a vida de vocês. Vamos relembrar aqui como é que funciona o desafio dessa semana. Aqui no quadro está dizendo assim, ó, utilize 3 números da sequência a seguir e complete a soma abaixo. Olha só, eu tenho aqui 3 quadros, 3 espaços em brancos, em que eu devo somar esses 3 números para que o resultado dê um total de quanto? Dê um total de 30. Dê um total de 30, tá certo? E aí, você pode utilizar quais números? Professor, eu posso utilizar qualquer número? Não, você não pode utilizar qualquer número. Está aqui a lista, ó, dos números que você pode utilizar. Você pode utilizar o número 1, você pode utilizar o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13 e o 15. Não foi isso que eu falei para vocês? Você pode utilizar qualquer um desses números. E eu facilitei a vida de vocês. O que foi que eu disse na quarta-feira? Se quiser, pode repetir qualquer um desses números. Foi essa ajuda que eu dei para vocês na quarta-feira. Se quiser repetir uma vez, quiser repetir 2 vezes, fique à vontade. O cálculo é seu, o critério é seu, o raciocínio é seu. O importante é tentar encontrar a resposta. E hoje, eu prometi para vocês que iria trazer mais uma facilidade, iria trazer para vocês mais uma forma de ajudar vocês a encontrar esse resultado. Teve muita gente que me procurou, professor, e se eu colocasse o 17? Por que o senhor não colocou o 17 na lista? Então, para facilitar a vida de vocês, se até hoje, sexta-feira, você ainda não encontrou o resultado, olha só qual é a facilidade que eu vou estar dando para vocês. Vocês podem incluir nessa lista o número 17 e o número 19. Está valendo. A partir de agora, você também pode utilizar os números 17 e 19 para fazer com que essa soma dê um total de 30. Você encontrando o resultado, você pode entrar em contato comigo, está aqui o contato aqui embaixo, ó, 9525-9502, é o meu WhatsApp do professor Márcio Jean. Você encontrou a resposta, ficou feliz, então você tira a foto e manda para mim, tá certo? Dizendo o seu nome e a sua escola, que quando for na outra semana, né, esse tipo de gravação que a gente faz aqui na televisão, ele é
a gente grava ele com 15 dias de antecedência. Ou seja, se você estiver calculando agora, encontrando o resultado nessa semana, a gente vai divulgar o resultado somente daqui a 15 dias, tá certo? Deixa aí o resultado, anote o resultado, tira a foto e manda para mim, tá certo? Para o professor Márcio Jean. Esse é o nosso WhatsApp, 9525-9502. Você pode mandar a resposta para mim, dizendo o seu nome e a sua escola, a escola pela qual você é aluno do 7º ano. Essa atividade é uma atividade exclusiva para os alunos do 7º ano de qualquer escola daqui da nossa capital, tá certo? Que quando for na outra semana, a gente vai divulgar quem foram os alunos que acertaram esse desafio aqui. Tudo bem? Muito bem. Vamos então para o nosso exercício de agora, tá certo? Que a gente vai trabalhar com as questões que a gente trabalhou essa semana, os múltiplos, os divisores e também alguns critérios de divisibilidades ensinados pelo nosso querido professor Carlos Henrique, tá certo? Vamos então aqui para a nossa primeira questão de hoje, Observe aí, por favor. Qual a regra para que um número seja divisível por? Foi o conteúdo trabalhado com o nosso professor Carlos Henrique. E aqui eu quero saber de você. Você aprendeu qual é a regra para que a gente tenha convicção de que o número seja divisível por 2, na letra B, seja divisível por 3, na letra C, seja divisível por 4 e na letra D, seja divisível por 6. Qual desses quatro você lembra da regra de divisibilidade ensinada pelo professor Carlos Henrique? Lembra de algum? Com certeza a maioria de vocês lembra do 2. A maioria é provável que não aprendeu direito a regra do 3. A do 4 não é tão difícil também. A do 6 também não. Se tiver assistido a aula do professor Carlos Henrique, com certeza vocês aprenderam. Vamos então observar qual é a regra para que cada número seja ou não divisível por esses números aqui, pelo 2, pelo 3, pelo 4 e pelo 6. Bem, para que o número seja divisível pelo 2, basta que ele seja par. Basta que ele seja par. Ou seja, qualquer número par é divisível por 2. É divisível por 2. Então, se você encontrar um número 274, será que 274, se eu for dividir por 2, o resto vai dar 0? Aí você deve lembrar, gente, se o número for par, é porque ele é divisível por 2. E aí você vai me perguntar, mas professor, como é que eu sei que o número é par? Eu sei que o 2, o 4, o 6, o 8 e o 8 e o 10 é par. Mais para frente, como é que eu sei que é um número par? Ora, mas rapaz, basta observar. Se toda vez que o número terminar em 2, toda vez que o número terminar em 4, em 6, em 8 e em 0, é porque ele é um número par. Qualquer número que termine em 0, 2, 4, 6 ou 8, 1.280 terminou em 0, 4.326 terminou em 6, 1.742 terminou em 2. Não importa o tamanho do número, se terminar no número par, é porque aquele número inteiro também é par. E a regra para que o número seja divisível por 2 é que esse número seja par. Portanto, essa é a resposta da letra A. A regra para que o número seja divisível por 2, basta exclusivamente que ele seja um número par. Vamos então para a nossa letra B. Para que o número seja divisível por 3, qual é a regra? Nessa aqui, muito aluno é pego de surpresa, pois ele imagina, não sei de que maneira isso vem na mente da pessoa, que ele imagina assim, ora, mas rapaz, se para ser divisível por 2, basta que o número seja par, então, para ser divisível por 3, basta que o número seja ímpar, como se isso tivesse alguma coisa relacionada com o número 3. Não, isso não é verdade, isso não é
não condiz com a realidade. Isso aqui é a sua mente, com o seu neurônio, com o seu raciocínio, que tenta lhe iludir, tenta falsificar essa informação. Para que o número seja divisível por 2, basta que seja par. Aí você imagina, até porque qualquer ímpar é divisível por 3? Nananina, não. Se você observar, o número 5 é ímpar. E nem por isso o número 5 é divisível por 3. Já o número 6 é par e é divisível por 3. Portanto, a regra para que o número seja divisível por 3 não é que ele seja ímpar, tá certo? Isso aí é a sua mente tentando lhe enganar, tentando lhe enrolar. Quem lembra qual é a regra da divisibilidade por 3? Olha só como é que diz aqui. Quando a soma dos algarismos devem resultar em um número que também deve ser divisível por 3. Deve ser divisível por 3. Essa é a regra. Como é que funciona isso aqui, professor Márcio? Por exemplo, se eu tiver o número 21, o número 21, será que o número 21 é divisível por 3? Aqui está dizendo que eu devo somar os algarismos. 21, o 2 e o 1. E se eu pegar o 2 e somar com 1, 2 com 1 vai dar 3. 3 é divisível por 3? É, porque 3 dividido para 3 dá 1 e sobra 0. Logo, se a divisão deu 0, deu uma conta exata, é porque o 21 é divisível por 3. É meio complicado, mas é assim que é feita a estratégia, o critério de divisibilidade pelo número 3. Bora tentar outro? Se eu pegar o número 28, 28 é divisível por 3? O 28, o 2 e o 8, 28. Se eu pegar o 2 e somar com 8, vai dar quanto? 10. E 10 dá para dividir por 3? É divisível por 3? Se eu pegar 10 e dividir para 3, dá 3, mas sobra 1. Portanto, não é uma conta exata. Logo, se o 10 não divide por 3, é porque o 28 também não. Você tem que fazer essas 3 etapas para saber se o número é divisível por 3. Vamos tentar outro número. Se eu pegar o número 36, será que 36 é divisível por 3? 36, 30 com 6. O 3 com 6, aliás, 36. Se eu pegar 3 com 6, dá 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Dá 3 e sobra 0. Logo, o 36 também será um número divisível por 3, tá certo? Qual é o critério para que o número seja divisível por 4? Para que o número seja divisível por 4, a regra diz que ele tem que terminar em 00 ou os 2 últimos algarismos têm que ser divisível por 4. Por exemplo, se eu pegar o número 100, é divisível por 4? É, porque terminou em 00. Se eu pegar o número 5.200, é divisível por 4? É, porque termina em 00. Toda vez que o número terminar em 00, é divisível por 4. E outra forma, a outra forma diz que se os 2 últimos algarismos forem divisíveis por 4, é porque o número completo também é divisível por 4. Exemplo, 316. Será que 316 é divisível por 4? Você pega o 316 e olha os 2 últimos números, o 16. Se 16 é divisível por 4, porque né? Se eu pegar 16 e dividir para 4, dá 4. Se o 16 é divisível por 4, é porque o 316 também é. É assim que funciona, tá bom? Já a regra do 6. Qual é a regra para que o número seja divisível por 6? Aqui a regra diz que ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá certo? Ou seja, tem que valer a regra do 2 e tem que valer a regra do 3. Vamos observar aqui uma situação. Se eu pegar o número 18, será que 18 é divisível por 6? Aí, para mim saber se o 18 é divisível por 6, o 18 tem que ser divisível por 2 e por 3 também, para poder ser por 6. Vamos observar. O 18 é divisível por 2? A regra diz aqui que para ser divisível por 2, basta que ele seja par. E 18 é par. E logo o 18 é divisível por 2. E será que o 18 é divisível por 3? Para ser divisível por 3, basta que a soma dos algarismos resulte em um número divisível também por 3. 18 é 1 e 8.
1 mais 8, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Portanto, ele dá. Se 18 dá para dividir por 3, é porque também dá por 6. Então, a regra da divisibilidade por 6 é quando o número é divisível ao mesmo tempo, tanto pelo 2 quanto pelo 3. Anote aí o resultado, por favor. Anotem as respostas. Muito bem. Na nossa segunda questão, diz assim, ó, existem 6 números de 3 algarismos. Você sabe diferenciar o que é número e o que é algarismo, não é verdade? Por exemplo, o número 26 tem quantos algarismos? Tem 2. O algarismo 2 e o algarismo 6. 2 e 6, para poder ser 26. Não esqueça dessa diferença entre o que é número e o que é algarismo. Existem 6 números em que cada número é composto de 3 algarismos. Aqui eu estou na segunda questão. Que podem ser escritos com os algarismos 2, 5 e 9. Sem repeti-los. Escreva esses números na letra A. Então, o que a gente tem que fazer aqui na letra, nessa segunda questão? Na letra A, ele está dizendo que existem números, existem 6 números. Todos esses 6 números têm 3 algarismos. E esses números são os algarismos 2, 5 e 9. De quantas maneiras diferentes eu posso escrever um número com 3 algarismos, envolvendo sempre o número 2, 5 e 9, sem repetir? Aqui ele fala que existem 6 números. Vamos escrever esses 6 números? Vamos lá, o primeiro, mais fácil, é o número 259. Olha, eu utilizei, esse número tem 3 algarismos, e esse número possui os algarismos 2, 5 e 9. Qual é o próximo? Eu posso só trocar de posição, ó. O 2, o 9 e o 5, ó, 295. O outro, o 5, o 2 e o 9, eu só posso utilizar esses 3. Aí, no caso, o que a gente vai ficar brincando aqui? Mudando eles de posição, visto que o nosso sistema de numeração tem exatamente essa característica. É um sistema de numeração posicional. A depender da posição de cada algarismo, aí o número já muda totalmente de valor. Tá certo? Outro que eu posso colocar, o 592. Eu também posso colocar o 925 e, por último, posso colocar o 952. Se você observar, nenhum deles aqui são iguais. Envolve só o 2, envolve só o 5 e envolve só o 9. Mas, ó, são todos diferentes, ó. 259, 295, 529, 592, 925 e o maior deles, 952. Então, essa é a resposta da letra A. Escreva os 6 números de 3 algarismos compostos exclusivamente pelos algarismos 2, 5 e 9. Letra B. Quais deles, aqui da letra A, né, quais desses números que eu acabei de listar são divisíveis por 2? Bem, para ser divisível por 2, basta que ele seja par. E para ser par, ele tem que terminar em um algarismo par. Qual desses 6 números aqui que eu listei termina em um algarismo par? O primeiro não, o segundo não, o terceiro não, o quarto sim, ó, 592, e também o último, 952. Dos 6 números que eu listei, apenas esses 2 números são divisíveis por 2. Por que, Márcio? Por que, professor? Porque são números pares. E qualquer número par é divisível por 2. Na letra C, quais deles são divisíveis por 3? Qual é a regra da divisibilidade por 3? Ele tem, a soma dos algarismos tem que resultar em um número divisível por 3. E de cara você vai observar que os algarismos são os mesmos. É sempre 2, 5 e 9. Não importa a posição, ó. 259, 295, 529, 592. Para a letra C, não importa qual é o número. Eu sempre vou somar os 3. O 5, o 9 e o 2. E vamos ver quanto é que dá esses números? 9 com 5, 14. 14 com 2, 16. Então, se eu somar qualquer um desses aqui, vai dar sempre 16. E 16 é divisível por 3?
Porque para ser divisível por 3, eu tenho que pegar o número, somar os algarismos e ver se é divisível por 3. Deu 16. 9 com 5 com 2 deu um total de 16. 16 é divisível por 3? Nananina não. Se fosse 15 era. 15 dividido para 3 daria 5. Mas 16 dá 5 e sobra 1. Logo, nenhum desses números aqui são divisíveis por 3. Anote aí o resultado, por favor. Ok, vamos para a terceira questão. Indique dentre as opções abaixo aquela que apresenta todas as afirmações corretas. Então, essa aqui é de marcar. Somente uma delas está correta. Aquela que apresenta todas as afirmações. Só uma está correta. Ou a A, ou a B, ou a C, ou a D. A, 12 é múltiplo de 2, de 3 e de 9. Será que isso é verdade? O 12 é múltiplo de 2? É, porque 2 vezes 6 é 12. O 12 é múltiplo de 3? É, porque 3 vezes 4 é 12. E o 12 é múltiplo de 9? 9 vezes quanto que dá 12? 9 vezes 1 dá 9. E 9 vezes 2 já dá 18. Portanto, não, 12 não é múltiplo de 9. Portanto, não é a letra A. Letra B, 2, 3 e 7 são divisores de 7? Tipo, 7 dá para dividir por 2, 7 dá para dividir por 3 e 7 dá para dividir por 7? Bem, o 7 dá para dividir por 7, mas o 7 com certeza não dá para dividir nem pelo 2 e nem pelo 3. Não dá pelo 2, obviamente, porque o 7 não é par. E para o número ser divisível por 2, o número tem que ser par. Portanto, a letra B também não está correta. Na letra C, 2, 3 e 6 são divisores de 12? Ou seja, 12 é divisível por 2? É, porque é par. 12 é divisível por 3? É, porque se eu observar, ó, o 12 tem o algarismo 1 e o algarismo 2. E se eu pegar 1 mais 2, dá 3. 3 é divisível por 3? Óbvio que é. Logo, 12 também é. Tá certo? Aqui eu estou utilizando o critério de divisibilidade. O 12, aqui ele está perguntando se está afirmando que 2, 3 e 6 são divisores do 12. E aí eu estou utilizando o critério de divisibilidade. O 12 é divisível por 2 porque é par, e o 12 é divisível por 3 porque a soma dos seus algarismos resultam em um número divisível por 3. E o 12, e por último, o 12 é divisível por 6? É, porque já que o 12 é divisível tanto pelo 2 quanto pelo 3, é porque, consequentemente, também é pelo 6, já que essa é a regra da divisibilidade de 6. Para ser divisível por 6, tem que ser divisível tanto pelo 2 quanto pelo 3 ao mesmo tempo. Então, é verdade, a letra C é a resposta correta. É a resposta correta. Vamos, então, para a nossa quarta questão. Na Olimpíada de Matemática da escola onde eu estudo, cada grupo apresenta desafios ao grupo adversário. Veja se consegue resolvê-los. A. Qual é o menor número natural que é múltiplo de 2 e maior que 200? Estou procurando um número maior que 200 e que seja múltiplo de 2. Sabemos que os múltiplos de 2 vai de 2 em 2 e são os pares. Depois do 200, quem é o primeiro par que aparece? Obviamente, é o número 202. É o número 202. Letra B. O que é? Um número natural divisível por 2 e por 3. Então, é porque ele já é divisível por 6, né? Maior que 30 e menor que 40. Entre os números 30 e 40, quem é que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo? Como é que a gente vai fazer aqui nessa questão? Entre 30 e 40, temos os números 32, que é divisível por 2, os pares, né? 32, 34, 36, 38. Maior que 30 e menor que 40. 32, 33, 34... Não, desculpa. 32, 34, 36, 38. E os divisíveis por 3?
A gente sabe que 5 vezes 6 dá 30. Aliás, 10 vezes 3 dá 30. Aí 11 vezes 3 já vai dar 33. Vai somando de 3 em 3, né? 30, 33, 36, 39. Não serve o 30, só serve então o 33, o 36 e o 39. Então, qual é o que está nos dois números que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo? Os divisíveis por 2, 32, 34, 36 e 38. E os divisíveis por 3, 33, 36 e 38. Quem foi que apareceu nas duas listas ao mesmo tempo? Muito bem, foi o número 36. O 36 é divisível tanto por 2 quanto por 3. Na letra C, você sabe dizer qual número natural menor que 8 é múltiplo de 2 e de 4 ao mesmo tempo? Menor que 8, múltiplo de 2, os múltiplos de 2 é 0, 2, 4, 6, 8. E o múltiplo de 4, 0, 4 e 8. Tem que ser menor que 8. Então, o único que apareceu nas duas listas foi o 0 e o 4, obviamente. Letra D, qual é o maior resto possível em uma divisão por 5? Todo número que eu dividir por 5, qual é o maior resto possível? Pode ter resto 1, pode ter resto 0, pode ter resto 1, pode ter resto 2, pode ter resto 3, pode ter até resto 4, mas não pode ter resto 5, porque se restar 5 é porque ainda dá para dividir pelo 5. Portanto, o maior resto que uma divisão por 5 pode ter é o resto 4. Muito fácil essa questão. Vamos para a última. A última é fácil. A quinta questão diz assim: observe o número 1440. Por quais desses números abaixo ele é divisível? Será que o 1440 é divisível por 2, por 3, por 4, por 6, por 6 e por 10? Aqui não é de marcar. Você tem que dizer sim ou não em cada um. E o número é qual? 1440. 1440 é divisível por 2? Por quê? Porque 1440 é par. 1440 é divisível por 3? Para mim saber, eu tenho que somar os algarismos, né? 1440. 1 mais 4 mais 4 mais 1. 1 mais 4 mais 4 mais 0. 1 mais 4 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 com 1 é 9. E 9 é divisível por 3. Portanto, 1440 também é. 1440 é divisível por 4? Para mim saber se é divisível por 4, basta eu olhar os dois últimos algarismos. Aqui no caso, o 4 e o 0, 40. 40 é divisível por 4? Porque 4 vezes 10 é 40. Logo, 1440 também é. Esse aqui ainda não foi ensinado a divisibilidade por 5, que basta que o número termine em 0 ou em 5. E que, como aqui no caso 1440 termina em 0, é porque ele é divisível por 5 também. O 1440 é divisível por 6? Bem, se ele é divisível por 2 e por 3, obrigatoriamente ele também é divisível por 6. E 1440 é divisível por 10? Sim, porque termina em 0. Todo número que termina em 0 é divisível por 10. Então, a resposta é sim para todo mundo. É sim para todo mundo. Para todo mundo. Ok, pessoal? Esse foi o nosso exercício. Não esqueça do nosso desafio. Hoje, sexta-feira, você ainda pode mandar a resposta para o telefone 9525-9502 e encontre 3 números, onde o resultado deu um total de 30. Aguardo a resposta de vocês e até a nossa próxima aula, semana que vem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até lá. Tchau, tchau.